casa, nesse ajuntamento santo, para adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Queridos irmãos, como nós estamos falando já há alguns meses sobre os símbolos do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre o vento como símbolo do Espírito Santo. Como nós não estamos nas terças, né, que é o nosso culto de doutrina, nós estamos fazendo esses dias de terça-feira, dias de oração, de intercessão, de clamor, e Deus tem respondido às nossas orações, por graça e bondade dele. Nós estamos trazendo os ensinos do culto de doutrina para o culto de domingo, não é? Já que o Evangelho não tem restrições, irmãos. Quando você prega no domingo, você ensina. Quando você prega na terça, você ensina. E como a maioria, para não dizer 100%, todos são crentes em Cristo Jesus, nós estamos trazendo esses assuntos para que os irmãos entendam, visto que estamos na dispensação do Espírito Santo. Amém. E é essencial que a igreja conheça tudo que é relacionado à pessoa do Espírito Santo. Então, diante disso, eu não sei até quando, mas enquanto Deus nos direcionar, a gente vai estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo, não é? E hoje nós vamos falar sobre o vento como símbolo do Espírito Santo. Devemos procurar compreender a palavra de Deus a fim de não deixarmos ela à beira do caminho. A importância de se entender a Bíblia, a palavra de Deus, como ela de fato é. Porque se nós não a entendermos, automaticamente ela será uma semente à beira do caminho, será facilmente tirada, roubada do nosso coração. Se nós não entendermos a palavra de Deus como ela deve ser entendida, as aves hão de arrebatar esta palavra do coração, e aí ficamos sem o resultado necessário para a nossa vida. As aves aqui, que arrebatam a palavra do coração, ela simboliza a ação dos espíritos malignos, que vêm roubar a palavra do coração do crente. O segredo do aparecimento do vento mostra que antecede a vinda do Espírito. Todo vento manifesto, isso demonstra que posteriormente o Espírito Santo vai agir. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Estavam todos sentados, reunidos em oração, em súplica, e de repente veio um vento veemente e impetuoso. Então o vento veio, e depois do vento veemente e impetuoso, o Espírito caiu, foi derramado sobre a igreja do Novo Testamento. E tem sido isso até os dias atuais. Há igrejas, denominações, que eu não quero citar aqui os nomes, que não creem na ação do Espírito Santo, não acreditam na atualidade dos dons e da manifestação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não só se manifesta hoje, mas desde a criação do mundo, o Espírito Santo já estava presente ali. Aleluia. Então, diante desse entendimento que a gente tem sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente precisa entender que cada símbolo do Espírito Santo é uma forma também de Deus agir em nós, por nós e através de nós. O vento
ficando mais leve, e aí começa a subir verticalmente. No que o ar aquecido sobe, deixa um vácuo, um vazio. E é aí o ar nos lados deste vazio começa a se movimentar horizontalmente. Jesus disse a Nicodemos que o Espírito Santo, ele vem e ele vai, e você não sabe aonde ele começou e aonde ele terminou. Não é? Quando há um vácuo, irmãos, na nossa vida, a gente depende completamente da ação do Espírito Santo, vindo e indo. E a gente fica muitas vezes sem entender como foi isso. Não é para você entender, é para você crer. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós não andamos por aquilo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que cremos. Não é? Este movimento é chamado vento. Pode ter diferentes velocidades dependendo das circunstâncias. Em muitas línguas, a palavra para espírito, escute bem, em muitas línguas, são várias línguas, a palavra para espírito, respiração e vento é a mesma. Não muda. Repetindo, em muitas línguas, a palavra para espírito, respiração e vento é a mesma. Na língua hebraica, em que foi escrito o Velho Testamento, há duas palavras para respiração, ou sopro de vida. Escuta aí, respiração ou sopro de vida. Primeira palavra é nefesh, que significa respiração lenta. Eu estou respirando. Então a minha respiração, ela é gradativa, ela é controlada de acordo com o batimento, o ritmo do meu coração. E existe outra palavra para respiração, é ruá. Ruá, não é rua, é ruá. Que significa respiração profunda. E que dá a ideia de força e de poder. Então presta bem atenção. Na criação do homem, quando Deus fez o homem, escuta bem, fez. Bara, a palavra para criar é bara. Só existe essa palavra 3 vezes no livro do Gênesis. Capítulo 1, verso 1, capítulo 1, verso 26, verso 21, capítulo 1, verso 26. Quando ele diz bara. Existe outra palavra que está intrinsecamente a palavra criar. É a palavra asa. Que quer dizer Deus. Para é criar. Criar de onde? Do nada. Do nada. Para é criar do nada, do que não existe. E assar quer dizer eu dei a forma ao que criei. Glória a Deus. Então quando a gente fala de nefesh e de rua, a gente está falando de respiração e está falando de respiração profunda, com força e poder. Vocês estão entendendo até agora, sim ou não? Sim. Então, quando Deus faz o homem, para. Não é? E sopra no homem o fôlego da vida. O homem passa, a Bíblia diz, passa a ser alma vivente. Ele fica vivo, o coração começa a bater. Ele começa nefesh, respirar lentamente. Ele se torna vivo. Mas para que ele fique de pé, ele precisa de
rua. Ele precisa da ação do Espírito Santo que faz com que aquela respiração, aquele fôlego lhe condicione a mexer, a mover, a viver, a ter sentido. Entenderam sim ou não? Sim. E nós temos um exemplo no livro do Êxodo, no capítulo 10, verso 19, quando Deus manda um vento, escuta bem, não era um nefesh. Vamos ver, Êxodo 10, verso 19. Deus quis acabar com a praga dos gafanhotos. 10, 19. A minha linguagem, a minha Bíblia tem a linguagem um pouco diferente da de vocês, mas o sentido é o mesmo. Certo? A minha Bíblia é a Bíblia King James, não é? Então às vezes a tradução é diferente, as palavras, mas são sinônimos. Então Iavé fez soprar o quê? Um fortíssimo, olha a tradução. A minha diz assim: um poderoso vento do ocidente que arrebatou todos os gafanhotos e lançou-os no Mar Vermelho, de maneira que não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Então veja que Deus mandou um vento. E esse vento foi tão poderoso. Irmãos, como é que você pega uma praga de gafanhoto que estava... Era em todo o Egito. Como é que em todo o Egito vem um vento e leva os gafanhotos como se estivesse apanhando com uma vassoura, colocando numa pá e jogando dentro do oceano, dentro do mar? Então não era um vento qualquer. Era um vento enviado por Deus para solucionar, resolver aquela situação de imediato. Então nós vemos no Antigo Testamento Deus agindo pelo Espírito Santo, usando o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus. Eles não se dividem, são três em um e são um em três. Eles trabalham em unidade, em conjunto. E dentro desse contexto, a gente vê a ação de Deus pelo Espírito Santo fazendo o que é necessário fazer. E ainda dentro desse contexto, irmãos, nota-se então que a característica da palavra rua é poder. E esta palavra usada no Velho Testamento, esta é a palavra usada no Velho Testamento para Espírito. O Espírito do Senhor age com o poder de um vento forte e poderoso. E o homem, nenhum ser vivo pode resistir. E quando Deus resolve agir usando esse método que Ele está usando aqui, que a gente chama de elementos da natureza, mas que na verdade é uma ação do Espírito Santo. Quando Jesus diz assim, olha, e haverá, antes do arrebatamento, os sinais dos princípios de dois: terremoto, fome, peste, guerra. Quando você vê isso, a gente diz assim: não, quem vai fazer é o diabo. Não, irmão, o diabo não faz nada. É Deus que faz, é Deus que traz. E esses sinais que Deus traz, é sinais para a igreja e é a voz de Deus para o mundo. É Deus dizendo: estou punindo, estou trazendo justiça e juízo a vocês, a fim de que vocês levantem os olhos para cima. Porque é de cima, irmãos, que vem a minha, a tua e a nossa redenção. Aleluia. Jesus disse para Pilatos: nenhuma autoridade tu tens sobre mim, se do céu, se de cima não te for dada. E dentro desse contexto nós vemos outro exemplo no livro de Êxodo. Deus tira o povo
E Faraó sai do seu palácio e vai atrás de Israel. Arrependeu-se Faraó de ter libertado o povo, mas era Deus trabalhando. Deus se tornaria conhecido em toda a história antiga através de uma nação opressa e oprimida. Como diz o texto sagrado, Salmos 10, verso 4, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. Deus disse a Moisés lá em Êxodo 3, tenho visto o clamor do meu povo, e eis que eu desci para livrá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Israel sai, e quando chega diante do mar, olha, diante do mar estava Israel. Do outro, as montanhas, e Faraó vindo atrás. E o povo começou a dizer, Moisés, o que faremos agora? E a Bíblia diz, no capítulo 14, verso 21 do livro do Êxodo, veja o que é que Deus fez. Êxodo 14 e 21. A minha Bíblia, ela fala já com a tradução. Veja o que Deus disse. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. E este tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Glória. E é esse vento. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yahvé, por meio de um forte vento, e Deus, porque na minha Bíblia é Yahvé, na sua é Deus, não é assim? A minha é Yahvé, porque como eu falei, a Bíblia aqui em dia ela não bota Deus, ela bota Yahvé, que é o nome de Deus. Então Deus, por meio de um forte vento, abriu o mar. Glória a Deus. E ele não só abriu o mar, ele segurou o mar aberto. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo, irmãos, age como o vento, ele não só abre os meus e os teus caminhos e as possibilidades, ele facilita a tua passagem. Aleluia. Então, quando Deus envia o vento, ele abre o mar e segura, fica aqui, parede. A areia ficou sequinha e a Bíblia diz que o povo de Israel passou a pés enxutos. Diante de quem? Dos seus inimigos. Que queriam o quê? Destruí-los. E quando eles achavam que também iriam passar, irmãos, Deus trabalha em favor e a favor do seu povo. Glória a Deus. E o agir de Deus em favor do seu povo é o Espírito Santo que executa. Veja a expressão bíblica. No princípio era o verbo. Agora, cadê o verbo? Que verbo? O verbo é o quê? Olha, o ar, o vento que sai, o hálito que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus é a palavra encarnada que foi implantada no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Maria, não temas. Tu vai ficar grávida. Como assim, Senhor? Eu não conheço homem. Não. O que vai ser gerado em ti é o ente santo. E quem vai gerar ele é o Espírito Santo, o ventre de Deus, o Senhor. Glória a Deus. Então, quando Deus manda, conforme está escrito aqui,
14, 21. O vento abre, seca a areia e segura as paredes. Deus não faz nada pela metade. Ele faz completo. Abriu, segurou, secou e disse: agora passa. Deus é perfeito e é santo. Não é como algumas religiões que diz por aí: olha, tu precisa fazer um trabalho para abrir teus caminhos, porque teus caminhos estão fechados. Aí diz assim: olha, tu traz uma garrafa de pitu. Essas religiões que tem por aí do demônio, que eles dizem que não é do demônio, traz uma garrafa de pitu, traz uma vela preta, uma vela branca, uma vela amarela, uma galinha de tal cor, um azeite de dendê, e começa para abrir teus caminhos. Pelo contrário, meu filho, ele vai acabar de lascar mais a sua vida ainda. Agora, quando Deus abre, ele abre, está aberto e acabou. Porque Deus é Deus. É mesmo assim. E o que precisou para Deus abrir, o povo clamar. Glória a Deus. O povo gritar: Senhor, e agora? E Moisés diz: Senhor, e agora? Diz ao povo que marche, Moisés. E quando Moisés entra, o vento sopra. Você precisa ter atitude, você precisa entrar, você precisa crer, você precisa confiar que Deus está cuidando e vai cuidar de você. E Deus manda o vento, abre, o povo passa. Olha, aí o inimigo pensou: eu vou atrás dele, eu vou alcançar ele. Olha, aquilo que Deus dá para crente, irmão, o inimigo não toma. Não toma. É teu, Deus deu e está dado. Acabou-se. Glória a Deus. Se eu vou atrás, eu vou pegar. Não tem gente que diz assim: rapaz, quando Jesus voltar, eu pego no teu pé para subir junto. Vai, não vai. Não te preocupa que tu vai pegar. Quando o faraó e todo o exército entrou, aí o Espírito Santo disse: é agora. Livrei o meu e vou matar os inimigos do meu povo. E o mar se fechou. E todo o exército do faraó morreu. Então nós estamos vendo aí no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus como vento agindo em favor do povo de Deus e executando o propósito de Deus. Nós temos outro exemplo ainda muito forte, que é o vale de ossos secos. E o interessante é que quando Deus fala com Ezequiel, Deus pergunta a Ezequiel: esses ossos podem viver? Ezequiel diz: tu sabe. Então profetiza a eles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. Olha, Deus mandando Ezequiel profetizar ao Espírito. Mas que Espírito? Ao Espírito do homem que esteve naqueles ossos um dia. Não é um vale de ossos? Não estava tudo morto? Aqueles homens tiveram um Espírito. Aí Deus diz a Ezequiel: profetiza agora ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. E a expressão da minha Bíblia é: e convoca rua. E convoca aquele que tem o poder de dar a vida pelo sopro. O sopro da vida que diz: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que viva.
fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida, o nefesh, entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um grande exército. Glória a Deus. Deus diz a Ezequiel para que ele profetize pelo Espírito Santo. Rua. Para que o espírito daqueles corpos que estavam ali retornassem para eles. E no que eles retornassem, eles começariam a ter vida. E se unir, e se juntar. Irmãos, se a igreja buscar, se a igreja entender o quanto nós precisamos da ação do Espírito Santo, tudo muda. Tudo muda. Se o Espírito Santo não agir na igreja, a igreja morre. É tanto que quando Deus por Cristo, olha, Deus por Cristo, eles não trabalham separados, eles trabalham juntos. Apocalipse, vê aí, Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse. Vê que coisa tremenda. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe concedeu. Deus concedeu a Jesus. Mas Jesus não é Deus? Mas como é que Deus concedeu a Jesus? Irmãos, isso é a ação da Trindade, trabalhando um com o outro, sem desfazer do outro, mas respeitando, porque são iguais em poder e em essência. Aleluia. Aí, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou a seu servo João. Deus dá a revelação a Jesus, Jesus manda o anjo para falar com João. E quando João começa a escrever o Apocalipse, olha a expressão agora. Capítulo 2 do livro do Apocalipse, verso 7. Quem tem ouvidos, o quê? Eles não trabalham separados, eles trabalham juntos. Porque três são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Esses três são um. 1 de João, capítulo 5, verso 7 e 8. Eles não trabalham separados. E às vezes a gente quer fazer as coisas. Olha, escuta. Olha o que a Bíblia diz: nada faça por contenda ou por vanglória. Aleluia. A gente quer fazer para... Não, olha, é eu que tenho que pregar. Porque se eu não pregar, o culto não é bom. É isso, irmão. O Espírito Santo que me usa a pastora Rose, usa o irmão Flávio, usa a irmã Luciana, usa o diácono Givaldo, usa a diaconisa Marilene, usa o irmão, basta dar lugar. Dá o espaço para ele usar. Agora, dentro da questão bíblica, a pessoa, escuta aí, a pessoa que é para ser mais usada na igreja é o pastor. É o pastor. Se o pastor não é usado por Deus, ele não tem condições de ser pastor em canto nenhum. Porque sobre ele repousa uma chamada, sobre ele repousa uma unção e sobre ele repousa o ministério. Aleluia. Se ele não for ser usado por Deus, ele não tem condições de ser pastor. Como é que ele vai guiar? Como é que ele vai conduzir? Como é que ele vai ensinar?
Mas a gente não deve trabalhar dividido. Não é eu, é ele, não. O dono da igreja é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E a gente tem que ter humildade, irmãos, para se submeter àquilo que a palavra de Deus diz. Sabe por que muitas pessoas perdem? Escuta aí! Sabe por que muita gente perde a graça e a unção de Deus? É porque eles estão mais preocupados em aparecer do que Deus aparecer. Quem cometeu o maior pecado? Foi Saul ou foi Davi? Quem cometeu o maior pecado? Davi, irmãos. Davi cometeu um assassinato e um adultério. Ele destruiu uma família. Ele matou um ser humano. Ele ficou com aquilo que não era dele. E o que foi que Saul fez? Só desobedeceu. Não cumpriu uma ordem. E por que Deus rejeitou Saul e recebeu Davi? Sabe por quê? Porque Saul não queria perder o reino. Enquanto que Davi dizia, eu perco o reino, Senhor, eu não quero é te perder. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, e não retira de mim o teu Espírito Santo. Eu dou o reino, eu dou qualquer coisa, mas eu não quero é te perder. Enquanto que Samuel, sai comigo, não deixa eu ir só não, porque eu vou passar vergonha, Samuel. O que é que as pessoas vão dizer? Ele estava preocupado com o rei, com a aparência dele. Quando o teu irmão dele destrói tudo, ele disse, eu ouvi o povo. Irmãos, quem ouve a Deus, honra a Deus. Glória não a honra Deus. a quem não deve. Glória a Deus. O pecado de Davi foi maior. Mas Deus perdoou Davi e rejeitou Saul. Por quê? Porque Saul pensava nele. Saul olhava para ele. Saul queria, olha, as regalias do reino, mas não queria o compromisso com o reino. Glória a Deus. Que tem de gente por aí assim, irmão. Como se a igreja fosse comércio. Como se a igreja tivesse hereditariedade. Está acontecendo muita coisa, irmãos, no Brasil e no mundo, dentro das igrejas, que o pessoal quer controlar, como se fosse uma empresa. Saiu, mas fica tu. Tu fica, mas tu vai fazer o que eu quero. Não é mais pelo Espírito. Isso é um fato, irmãos. O Espírito Santo só olhando, fez da igreja de Laodiceia. Ei, tem alguém aí? Vocês deixam eu entrar? Porque eu quero comandar, eu quero cear com você e você comigo. Não, fica aí fora, Espírito Santo. Aqui não tem lugar para tu não. Irmãos, não podemos, não devemos extinguir o Espírito Santo. Não devemos. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em você. Aleluia. E a Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo, o qual você foi selado para o dia da redenção. Sabe o que quer dizer o selo? É uma autenticação de que você pertence a Deus. Se o Espírito Santo sair de você, me permita a palavra, você está lascado. Você vai para o inferno. O Espírito Santo, irmãos, ele veio em nós habitar, porque ele nos foi dado por Deus. Por meio de Cristo, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, para que esteja convosco e habite em vós. E quando Ezequiel
profetiza. A ação do Espírito Santo, irmãos, não foi ali não, os 4 ventos da terra. Você tem ideia, noção do que é isso? No mundo todo. Glória a Deus. Assim vai ser no dia do arrebatamento, irmãos. A trombeta toca, o Espírito, ó. Glória. Todos os que morreram em Cristo, em fração de milésimos, ressuscitam. Você imaginou o corpo ser ressuscitado, transformado, ao mesmo tempo? Não tem mente que alcance isso não. Como diz o salmista no Salmo 139, tal ciência é para mim grandiosa e não consigo alcançar. Não alcança não. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, eu estava pensando nessa palavra para criar do nada, yassa. É quando você imaginou, olha irmãos, deixa eu ser assim um pouco mais específico. A palavra dia no hebraico é ion. Escuta aí, a palavra dia no hebraico é ion. Vocês entenderam o que eu falei, sim ou não? Sim. Então quando a Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Aí diz, e foi o dia e a tarde e primeiro dia. Mas quando você lê assim, foi dia, tarde, primeiro dia, uma manhã e uma tarde é um dia? Não. Manhã e tarde não é um dia, é 12 horas. E cadê a noite? Que são mais 12 horas. Então quando você lê isso na Escritura, é a palavra ion. E a palavra ion significa dia. Mas ele não diz que o dia é de 24 horas, não. Ele diz que é dia. E essa palavra dia, ela tem 3 significados na Bíblia. É dia como dia de 24 horas, é dia como eras, e é dia como dias de períodos. E nos dias do rei Uzias. Quantos dias Uzias governou? 20, 30, 40 anos. Nos dias Ion. Vocês estão entendendo? Sim. Então quando a Bíblia diz assim, e foi o primeiro dia, não quer dizer que foi um dia de 24 horas. Porque, irmãos, se você prestar atenção na criação, você vê os detalhes da glória de Deus. Aleluia. Você imagina você pegar, olha, um beija-flor, que é um pássaro tão pequeno. Imagine Deus dando a forma, os acabamentos. Uma formiga, que a gente não consegue. Deus fazer todo o processo digestivo da formiga, cérebro da formiga, antenas das formigas, ouvido da formiga. Só um ser, irmão, incrivelmente poderoso e detalhista. Aleluia, Jesus. E ainda desenhou a gente. Glória a Deus. Pega cada plantinha da maior árvore, aquela menor florzinha que fica coladinha assim no seio da terra. Ele pegar, delinear, desenhar detalhadamente e dizer, tu vai ser cor lilás, tu vai ser cor de rosa, tu vai ser vermelha, tu vai ser amarela, tu vai ser branca, tu vai ter tal perfume. Detalhes. É como se Deus pega, eu vou me sentar aqui e vou desenhar coisas minúsculas que a gente só vê a microscópios. Com microscópio ele não precisa. Ele não precisa. Ele desenha os mínimos detalhes. A palavra é Yatsar. Yatsar, para, criado do nada. Assa, dei forma. Yatsar, fiz todos os acabamentos finais. Você imagina? Você olha assim, por exemplo, você olha para a pastora Rose, né?
Aí Jeová disse, vai lá, Espírito Santo, gera ali aquela criatura. Eu quero ela pintadinha. O Espírito Santo foi lá no vento da irmã Graça e disse, olha, pega aquela menina ali, bota o olho dela verde. Dentro daquele olho bem verde, bonito assim. Botou. Pinta de verde. Então, pinta esse aqui de azul. Bota esse aqui pretinho da cor de jabuticaba. Detalhes de Deus. Sabe aquela música que as crianças cantavam? O maior pintor do mundo está escrito pintando a listinha. Ele pinta bem pintado. Glória a Deus. Como é que eu posso negar um Deus tão tremendo, tão poderoso? Se a gente, irmão, se a gente tivesse condições de andar pelo mundo, de vez em quando, uma vez no ano, tivesse condições de você escolher um lugar para você ir, passar uns dias, para você conhecer. Existe cada lugar espetacular, fenomenal, aqui na Terra. Agora, escuta aí, imagina lá em cima. Glória a Deus. Que a gente chega e diz, meu Deus, que coisa mais linda, olha a cor da água. Olha, chega a gente vê a areia branquinha, os peixinhos, a gente fica bestalhado. Ou não é? Imagine quando chegar lá, que a Bíblia diz que o que há aqui não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. É muito poder, irmão. Eu começo a ler essas coisas, irmão, dá vontade de ir para o céu na hora. Olha o nome de Jesus. Eu faço Jesus. Que vontade de ir para o céu. Aí eu digo, Cleide, que saudade do céu. Tu nunca fosse lá, menino. Para tu estar com saudade do céu, eu vim de lá. Eu vim de lá. Olha, escuta aí. Foi ele que te fez assim, nos detalhes. E quando às vezes você reclama, mas Jesus, eu não queria que meu cabelo fosse assim, mas foi ele que fez seu cabelinho assim. E é lindo, viu? Mas tá tudo branquinho. Deixa ele pintar. Ele quer descolorir seu cabelo naturalmente. Deixa ele descolorir. E ele foi ele que fez. E para tudo ele deu um tempo determinado. Deus não faz nada errado. A gente é que pega. Precisamos do sopro, do vento do Espírito soprando em nossas vidas. Olha, Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados, com medo. E Jesus chega lá no capítulo 20, verso 19 em diante do livro de João, do Evangelho de João. Jesus entra e diz, Pai, seja convosco. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Por que Jesus soprou? Porque Jesus diz assim, simplesmente, receba o Espírito Santo. Mas ele soprou. Deus não se contradiz na sua palavra. O Espírito Santo invadiu a vida dos discípulos. O vento é invisível. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis, aquilo que a gente vê, são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Mas quando aparece, olha, o vento é invisível, mas quando aparece, se sente sua presença. Quando o vento do Espírito Divino assopra, sabe-se que Deus está presente. Glória a Deus.
2. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e indagou. Deus respondeu a Jó do meio de um tufão. O que é um tufão? É um vento forte. Quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quantas vezes a gente quer dizer, Deus, não faça assim não, faça desse jeito. Isso quer ensinar Deus a gente. Faça assim, Jesus, faça assim. Aí Deus pergunta para Jó, quem é tu para querer me ensinar, turvar os meus conhecimentos? É verdade, Jesus. Glória a Deus. Aquieta teu coração, Aleluia. perturbada. Glória. É mesmo assim. Oh, quanta perturbação. Glória. Ou eu estou enganado que não tem alguém aqui que está tão perturbado, tão inquieto. Fala, Jesus. Quieta. É mesmo assim. Eu estou agindo, eu estou fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Não se pode compreender o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. A obra de Deus não se compreende com a mente natural. Deve ser discernida espiritualmente. O vento não pode ser dirigido pelo homem, pois vai para onde quer. Quem pode dirigir o vento? Quem pode? Agora eu conheço um que segura o vento. Glória a Deus. Jesus disse a Nicodemo, tu não sabe como ele vem nem como ele vai. É mesmo assim, Jesus. Jesus disse para Nicodemos isso. Porque às vezes a gente quer entender as coisas. Nicodemos quis entender. Senhor, sabemos que tu vem de Deus pelas coisas que tu faz. Aí Jesus disse para ele, é necessário vos nascer de novo. Senhor, como é que eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, eu estou te falando de coisa tão simples que tu não está entendendo. Tu és príncipe de Israel, não sabe disso. Porque às vezes a gente quer entender Deus simplesmente, olha, entender Deus simplesmente pela nossa pequenez. A gente tem noção, irmão. Noção. Quando a gente cria intimidade com Deus, profunda, Deus deixa de mais não. Deus tira. E andou Enoque com Deus, e o Senhor tomou. Vem embora, Enoque. Tu não tem mais condições de estar nessa terra. Tu está muito alinhado comigo. Vem embora. E procuraram Enoque. E a Bíblia diz, e o Senhor tomou para si de forma que ninguém mais ouviu. São coisas, são mistérios. As coisas reveladas, como diz Deuteronômio capítulo 29, verso 29, as coisas reveladas são para nós os homens. As não reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus. Glória. Agora, quem segura o vento? O vento está na mão de Deus. E Ele usa da forma e da maneira que quer. Provérbios capítulo 30, verso 4 diz assim, quem subiu ao céu e de lá retornou? Deus perguntando, quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reuniu o poder dos ventos em uma das mãos? Quem foi que reuniu? Ele perguntando, quem represa as águas do mar numa túnica? Fosse uma toalha, quem represa? Aí Deus disse, espera aí, vocês querem ver o tamanho do meu poder? Vou pegar aqui a toalhinha, vou botar aqui no oceano. Sugou a água, pronto. Esse aqui é o oceano para mim. Uma toalhinha molhada de água. Aleluia. E a gente é tão insignificante que fica desesperado. Jesus, não tem manteiga hoje, Jesus. Falei não tem manteiga hoje para eu comer, Jesus. Menina, fala com Deus que Ele multiplica a farinha e a Olha, deixa eu dizer, tem alguém aqui que vai ser surpreendido
a Deus. E disse, Senhor, por quê? Não diga por quê não, Senhor. Para quê? É propósito. Glória. Deus continua perguntando: quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome de seu filho? Responde-me se é que tu sabes. Deus dizendo, responde se tu sabe. O Espírito Santo, ele é soberano, invisível e inescrutável. Tal como o vento atua imprevisivelmente e invisivelmente, mas é percebido em seus efeitos. Assim também o Espírito Santo opera e dirige a vida dos seus filhos. O Espírito Santo é uma força vivificadora que traz vida. Quando Deus chama Moisés para falar com ele no monte. Capítulo 5, verso 24, se não me falha a memória do Deuteronômio. Quando Moisés sobe e começa a falar com Deus, o monte começa a tremer e a fumegar. Quando Moisés desce, o povo está tudo embaixo, se tremendo. Moisés, quando tu for falar com Deus, a gente fica lá no arraial mesmo, tu vem sozinho. Porque hoje eu sei que quando Deus fala com o homem fica vivo. Estava tudo tremendo embaixo. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. É um Deus poderoso, irmãos, que a gente limita a um prato de comida, a ausência de um sapato, a falta de uma roupa, e a gente começa a se lamentar, se lamuriar. Há uma enfermidade que é verdade, que a gente é tão pequeno que as enfermidades nos detêm, mas servimos a um Deus que manda em tudo e não é mandado. Louvado seja o nome de Jesus. E repetindo a visão de Ezequiel, quando Ezequiel tem a visão do vale dos ossos secos e ele profetiza, o que é que acontece de forma imediata? Acontece vida, vivificação naqueles corpos. E nessa noite é noite de vida, de ressurreição espiritual, olha, ainda mais, estou falando com que estou sendo direcionado. Tem gente que vai ressuscitar aqui materialmente. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser um reboliço, mas vai chegar. Agora quando chegar, tu fala e agradece, não fica enturido com medo de falar não. Aleluia. E conta. E testemunha o que Deus vai fazer e o que Deus fez. Amém? Deixa eu fazer. Alguém deseja receber Jesus como Salvador hoje? Olha ali, olha. Vem. Olha, tem mais alguém? Bora vir hoje para Jesus. Vem embora. Glória a Deus. Volta enquanto tem a oportunidade. Uma alma para Jesus aqui, olha. Esse aqui quer. Hoje é teu dia. Alma aqui. Glória a Deus. Hoje Deus te dá a oportunidade de voltar. Olha ali.